Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre projeto político-pedagógico na educação infantil. Nós estamos tratando do episódio 3, na parte 2. Nesse episódio 3, nós estamos discutindo sobre o que precisa conter no documento. São sugestões que a gente está fazendo, que podem nos ajudar na organização ou na reorganização do nosso documento. Nessa segunda parte, nós vamos discorrer sobre os princípios teóricos e filosóficos, a organização do trabalho pedagógico, modo de funcionamento da instituição educativa escolar, recursos humanos e materiais, plano de ação, execução, avaliação e revisão. Essas são as questões que nós vamos tratar nesse episódio 3, na parte 2. Quem não assistiu a parte 1, é importante estar assistindo. E quem também não assistiu ao episódio 1, o episódio 2, também é fundamental para poder estar entendendo o que a gente vai estar falando, porque de vez em quando a gente se reporta às questões que discutimos nos episódios anteriores. Então eu convido vocês a assistirem aos demais vídeos para que a nossa discussão fique mais sustentável, fique mais significativa, do ponto de vista teórico e prático. Tá bom? Princípios teóricos e filosóficos. Vamos iniciar a nossa reflexão hoje tratando desse capítulo. Esse capítulo é muito importante no projeto político-pedagógico. Quando a gente está enfatizando a importância da perspectiva teórica âncora, é no sentido de que seja uma teoria que ajuda a comunidade escolar como um todo a responder às suas questões, a organizar o trabalho pedagógico de uma forma que satisfaça aquelas pessoas envolvidas do processo. E aí, para que a gente possa também estar escolhendo a perspectiva, algumas perguntas são importantes da gente estar se fazendo. Então, parar, pensar, discutir, debater com a comunidade que sociedade desejamos, o que entendemos por educação infantil, qual é a nossa concepção de criança, o que entendemos por ensino-aprendizagem e por aprendizagem e desenvolvimento, o que nós pretendemos oferecer às crianças, que ambiente que nós gostaríamos de construir no locus da educação infantil, são perguntas importantes que nós precisamos fazer com a comunidade escolar, responder. A partir das respostas, nós vamos fazer uma análise, vamos fazer um questionamento, vamos fazer problematizações, no sentido de estarmos fazendo uma interlocução ou um confronto, ou uma análise crítica em relação à perspectiva teórica que nós vamos adotar. Por quê? Porque muitas vezes nós temos concepções que são equivocadas do ponto de vista da real necessidade que aquela comunidade deseja hoje. Então, a perspectiva teórica vai nos ajudar a responder essas questões. Essa é uma das facetas do motivo pelo qual nós precisamos organizar os princípios teóricos e filosóficos. Mas também, a partir daquilo que a comunidade responde, nós vamos conseguir encontrar a perspectiva teórica mais adequada. Então, por exemplo, de repente, a comunidade escolar, e aí quando a gente fala comunidade, nós estamos falando todas e todos, profissionais, estamos falando de famílias, estamos falando de crianças, estamos falando de funcionários, estamos falando de todos que têm corresponsabilidade nesse processo. Vamos que as questões abordadas por essa comunidade apresentam alguns resquícios
de uma abordagem que a gente precisa estar rompendo. Vamos imaginar aqui a concepção de criança. Imagina que surgem questões que, por exemplo, evidenciam que a criança é uma miniatura de adulto. E aí nós entendemos que já existem estudos que nos ajudam a romper com essa ideia, porque a criança não é uma miniatura de adulto. A criança precisa ser reconhecida no seu tempo e espaço, né? No seu tempo e espaço das suas infâncias, né? Do tempo e espaço em que ela vive, das suas culturas infantis, das suas práticas sociais e culturais infantis. Se a comunidade escolar me apresenta um conceito diferente desse, isso indica que nós precisamos trazer essa perspectiva teórica, porque ela vai nos ajudar a rever esse conceito, né? Então, esse momento de discussão de qual é a perspectiva teórica âncora é um momento que dá muita discussão, né? A gente fala assim que dá pano para manga, porque muitas vezes tem um grupo que entende que precisa ser uma determinada abordagem, tem outro grupo que entende que precisa ser outra. Por isso que nós que estamos no processo de organização, né, desse documento, precisamos estar antenados, precisamos estar articulados, né, com perspectivas teóricas que nos ajudam a pensar, né, na organização de um trabalho pedagógico que emancipa, que trata os sujeitos na dimensão de uma consciência crítica, né, que pensa a criança enquanto protagonista, que pensa os profissionais da educação com autonomia, que pensa a gestão na dimensão de uma gestão democrática. Então, qual é a perspectiva que pode nos ajudar nesse sentido? Que sociedade nós desejamos? Uma sociedade com pessoas desumanizadas, com pessoas alienadas? Ou nós desejamos uma sociedade em que os sujeitos que nelas se inserem com consciência crítica, se inserem de uma forma em que se rompa, né, com a invisibilidade que existe em relação às mulheres, às crianças, às famílias? Qual perspectiva teórica vai ser aquela que vai representar os anseios da nossa comunidade escolar? Então, nós até falamos que a partir dela nós podemos dialogar com outras perspectivas, com outros teóricos, né? Até porque muitas vezes aquela que a gente adota deixa algumas lacunas. Quer dizer, não respondem algumas questões que porventura surgem no nosso cotidiano. Então não tem problema nenhum a gente buscar respaldo teórico e filosófico numa outra dimensão, né? Desde que não entra muito em conflito, né? Geralmente a gente busca naquelas teorias ou naqueles teóricos que conseguem dialogar com a perspectiva que a gente está adotando. Então, esse bom senso, essa sensatez, né, essas questões são fundamentais a gente estar considerando. Nós não vamos trabalhar numa perspectiva, por exemplo, sócio-histórico-cultural e tentarmos dialogar numa perspectiva tecnicista, né? As suas questões, né, as suas premissas básicas se divergem muito, mas uma perspectiva sócio-histórico-cultural, por exemplo, pode dialogar com a perspectiva construtivista, com a perspectiva mais humanista, pode dialogar com teóricos que tratam de outras dimensões nessa direção, né? Então, isso aqui também precisa ficar claro nesse processo, né, de decisão que a gente precisa tomar em relação
a perspectiva teórica que vai ser a âncora da nossa proposta, né, do nosso projeto político-pedagógico. Então, nesse sentido, nós precisamos estar considerando qual é o tom que nós vamos dar na hora de estarmos organizando e sistematizando esse capítulo. Então, daí a importância, né, de estarmos pensando também o que nós entendemos por ensino-aprendizagem, por aprendizagem e desenvolvimento. Nós precisamos trazer os teóricos que tratam dessas questões para a discussão, para que a gente possa organizar com as nossas palavras. Lembra que eu falei anteriormente, no capítulo, né, que nós tratamos anteriormente, da importância de um documento que seja lido e compreendido por todos? Então, aqui nesse momento, nós precisamos deixar claro, né, com uma linguagem clara, o que nós entendemos, por exemplo, por ensino-aprendizagem, por aprendizagem e desenvolvimento. Ensino-aprendizagem está na dimensão daquele que ensina e daquele que aprende. Como que está essa relação entre a organização do trabalho pedagógico e a forma como as crianças estão se apropriando dos conhecimentos. Como que a professora ou professor, né, ensina e como que a criança aprende. Que metodologia de trabalho nós estamos utilizando para facilitar, para melhorar, para qualificar o processo de ensino-aprendizagem. E aí, nesse sentido, entender também a relação aprendizagem e desenvolvimento. Então, por exemplo, se a gente entende que a criança não aprende sozinha, que ela precisa do outro nesse processo de interlocução com os conhecimentos científicos, eu estou falando de uma perspectiva teórica que pensa essa relação ensino-aprendizagem de uma forma articulada. E aí pensa também na criança enquanto protagonista, que ela precisa interagir com o objeto de conhecimento de uma forma em que ela não seja robotizada, em que ela não seja trabalhada no sentido da memorização mecânica, no sentido das cópias mecânicas, mas que ela possa se apropriar do conhecimento por meio de experiências concretas, por meio de interlocução com a linguagem escrita, né, com a linguagem oral, né, que os conhecimentos da linguagem matemática possam ser inseridos, né, tendo como foco a criança nesse processo de descobertas. São questões importantes que precisamos considerar nesse capítulo. Deixar claro nesse capítulo o que aquela comunidade entende por ensino-aprendizagem, por aprendizagem e desenvolvimento. E nesse processo vai ficando cada vez mais claro o que nós pretendemos oferecer à criança. Como que nós pretendemos organizar a escola. Como que nós vamos organizar a sala de aula. Qual a metodologia que nós vamos adotar. Que ambiente nós pretendemos construir na educação infantil, no dia a dia da educação infantil. Então, responder essas questões vai nos ajudar na hora de organizar o plano de ação, na hora que nós estivermos organizando o trabalho pedagógico, organizando as sequências didáticas, organizando os projetos de estudos. Esse documento é o documento orientador. Ele vai apontar, né, qual é o caminho para que a gente possa qualificar o trabalho didático-pedagógico. Então, todo o nosso trabalho didático-pedagógico, ele precisa dialogar com esse capítulo. Vai dialogar com todos os capítulos do PPP, mas esse aqui é fundamental. Um outro capítulo, né, são vários capítulos, que tem a ver com esse que a gente destacou agora,
é a organização do trabalho pedagógico. Então, por isso que os princípios teóricos e filosóficos vêm antes, porque é ele que vai subsidiar essa organização do trabalho pedagógico. Aqui nós vamos destacar as diretrizes pedagógicas, o sistema de avaliação, a metodologia. Mas nós já deixamos claro no capítulo anterior alguns apontamentos. Então, é preciso estabelecer os conhecimentos e metodologia didática e pedagógica a partir disso que nós apontamos nos princípios teóricos e filosóficos. Tudo isso porque é importante considerar os conhecimentos científicos que a educação infantil precisa ensinar num processo de interlocução com os conhecimentos cotidianos, ligados à realidade vivida, às práticas sociais e culturais da comunidade em consonância com as vivências infantis. Então, aqui a gente já está apontando que os conhecimentos científicos são conhecimentos fundamentais de serem trabalhados na educação infantil. E que esses conhecimentos científicos, eles precisam dialogar e ter como ponto de partida os conhecimentos cotidianos, aqueles conhecimentos que são produzidos, no locus da comunidade escolar para fora da escola, no cotidiano daquelas famílias, daqueles profissionais, daquelas crianças. Esses conhecimentos são ponto de partida e vão dialogar com os conhecimentos científicos, que são os conhecimentos próprios, de uma instituição de educação, educativa, de uma educação infantil, que são os conhecimentos que vão ser sistematizados no locus da educação infantil. Conhecimentos da linguagem oral, da linguagem escrita, da linguagem matemática, das ciências sociais, ciências naturais, são os conhecimentos que são fundamentais de serem ensinados nesse tempo e espaço educacional. Isso precisa estar claro aqui. E como que nós vamos ensinar? Que metodologia nós vamos utilizar? Nós vamos trabalhar por meio do projeto de estudos, que alguns chamam de pedagogia de projetos. Nós vamos organizar todo esse conhecimento, tendo o projeto de estudo como âncora, e a partir dele organizar as sequências didáticas. Nós vamos trabalhar com experiências, nós vamos trazer aulas, passeios. Como? O que nós pretendemos? O que nós sonhamos? Como que nós imaginamos esse cotidiano da educação infantil? Como que nós imaginamos a produção, apropriação e objetivação dos conhecimentos científicos no locus, de uma prática mais inovadora, de uma prática que considera a importância desse processo de apropriação, e não de memorização. Aqui também precisa ficar claro o sistema de avaliação. Como é que nós vamos organizar essa avaliação? Qual é a nossa concepção de avaliação? A avaliação diagnóstica, a avaliação do processo, a avaliação dos resultados. E na educação infantil? Como é que nós vamos fazer essa avaliação? Essa avaliação cotidiana. E como que nós vamos sistematizar essa avaliação? Como nós vamos organizar os relatórios? Qual a importância dessa avaliação? Por que fazer essa avaliação? Para quê? Como? Quando? Então, o projeto político-pedagógico precisa ser um documento que ajuda, um documento que facilita, e não um documento que engessa. Então, o modo como vocês vão colocar aqui, vai depender de cada instituição, Alguns gostam de colocar em forma de texto, vai organizando, todo o capítulo, dissertando, de uma forma em que começa com as diretrizes, passa pela metodologia, pelo sistema de avaliação e vai organizando. Existem outras instituições, outros grupos, outras comunidades que preferem colocar os tópicos e colocando, as orientações de uma forma mais detalhada, no sentido mais curtinho, menos dissertação, mais tópicos. Então, tudo vai depender.
assim, o mais importante é que fique escrito aquilo que vocês desejam, aquilo que nós pensamos para o nosso Centro Municipal de Educação Infantil, para o nosso Centro de Educação Infantil, para a nossa escolinha, para a nossa instituição de educação infantil. Depende do modo como vocês denominam. Geralmente, quando é público, a gente fala Centro Municipal de Educação Infantil. Quando é privado, geralmente é escolinha, ou Centro de Educação Infantil tal. Então, tudo vai depender, de onde você está inserido. Mas o mais importante é colocar essas questões no papel, e sem medo. Às vezes a pessoa fica com receio, mas para escrever é muito difícil, gente, eu não consigo escrever, a gente não consegue colocar no papel as questões que a gente está pensando. Mas o mais importante aqui é colocar no papel tudo que está pensando. E aí depois vai selecionando aquilo que é prioridade e organiza o texto do modo como o grupo entender melhor. O mais importante é que o texto fique claro para todas e todos. Isso aí a gente não pode perder de vista. Eu falo isso porque muita gente às vezes discute, tem questões fabulosas na discussão, mas na hora de sistematizar não consegue. E aí acaba, toda aquela discussão acaba se perdendo. Modo de funcionamento da instituição educativa. Isso aqui também é importante porque quando se senta com a comunidade para pensar como é que a nossa unidade de ensino vai funcionar, mesmo que tenhamos já uma ideia de como pode, é importante discutir e na discussão colocar a nossa ideia. Vamos que a diretora, a pedagoga, a gestão da escola já tem uma ideia porque já fizeram avaliação, já vivenciaram situações que não gostariam e tem questões que gostariam de trazer, não coloca no papel para o outro cumprir. Traga para as reuniões, traga para as discussões, para o debate. Coloca a sugestão. E instigue todos a fazerem também sugestões. Porque aí as diferentes sugestões podem dialogar com o que a gestão da escola está colocando e entrarem num consenso. Fazerem um debate significativo e entrarem no consenso. Isso vai qualificando o nosso trabalho, vai qualificando as nossas relações. E nesse processo, nós podemos destacar questões sobre as matrículas, lista de espera que às vezes a gente precisa fazer, a organização das turmas, horário de funcionamento, datas para as reuniões, momentos de confraternização, tudo que diz respeito ao funcionamento da escola, questões que vão nos ajudar a qualificar esse funcionamento, devem vir para a roda, deve ser discutido. Recursos humanos e materiais não pode faltar, porque a partir daquilo que nós colocamos no documento, nós vamos poder, com esse documento, fazer as reivindicações que nós precisamos junto aos órgãos competentes. No caso da instituição pública, junto à Secretaria de Educação, junto aos órgãos que têm corresponsabilidade com a educação infantil. No caso das instituições privadas, junto com a própria comunidade escolar, junto com o comitê de pais, junto com as pessoas que também têm corresponsabilidade e com outras dimensões que porventura estejam fazendo parceria com a instituição de educação. Então, recursos humanos
quais são as pessoas, né, que estarão envolvidas nesse processo, né, quais são os profissionais que estarão envolvidos nesse processo que nós precisamos considerar. Então, a nossa educação infantil precisa, né, de quê? Precisa de professoras e professores que estejam na condição de regentes, precisa de professores de educação física, precisa de professoras e professores de artes, precisa de auxiliares, de pessoas que estejam junto para estar auxiliando no processo, precisa de pedagogas, pedagogos, precisa de mais profissionais da limpeza, precisa de uma bibliotecária, precisa de secretário para estar nos ajudando na secretaria, precisa de vigia, precisa de pessoas que estejam na cozinha, né, organizando a merenda. Precisa de quê? Né? Tem outros profissionais que porventura eu esteja esquecendo aqui, que são importantes, mas assim, nesse projeto que nós estamos almejando, para que ele possa ser colocado em prática com a eficácia que nós desejamos, quais são, né, as pessoas, os profissionais que nós precisamos. Então, isso nós estamos falando de recursos humanos. Para conseguirmos esses recursos humanos, o que nós precisamos fazer? Então, isso precisa estar inserido aqui. E recursos materiais na mesma dimensão, da mesma forma. Para que a gente consiga realizar tudo isso que nós estamos almejando realizar nesse projeto, quais materiais serão necessários? Tanto materiais voltados, né, para o processo didático-pedagógico, que a gente fala de recurso didático-pedagógico, como aqueles outros materiais que nós precisamos para a escola como um todo, para a limpeza, para outras organizações que a gente precisa. Nós sabemos que tudo isso, muita coisa, a gente vai precisar inserir depois que o projeto estiver sistematizado. Então, como é projeto e ele faz parte de um documento vivo, a gente vai acrescentando depois. E outros que nós vamos colocar agora que de repente a gente não vai conseguir. Mas a gente, assim, nós precisamos colocar aquilo que nós estamos almejando. Nós precisamos colocar aquilo que nós estamos sonhando. Isso é importante. Com o pé no chão, porque não adianta colocar também coisas assim que nunca vamos conseguir, mas nós precisamos ousar. Eu acho que a ousadia é fundamental nesse momento de discussão. E mais uma vez a gente reafirma também nesse capítulo que é preciso deixar claro aqui o que será a prioridade num determinado período. Muitas vezes, algumas questões que nós estamos reivindicando são importantes para um determinado período. Outros precisam ficar permanentemente, tanto no que se refere a recursos humanos como recursos materiais. E essa discussão é fundamental, porque aqui nós vamos conseguir estabelecer o que é prioridade, quais são as nossas metas, o que a gente precisa focar. Então isso é saudável, na discussão. É muito bom. Eu gosto muito dessas discussões, com a comunidade escolar. E o plano de ação é a organização das ações com foco nas reais necessidades, em tudo que a gente já falou, nas prioridades. Só que o plano de ação ele já vem mais assim, com um cronograma, com um detalhamento, com uma organização do que vai ser feito num determinado período, o que vai ser feito num outro período, o que precisa ser feito a partir das questões apontadas nos capítulos anteriores, por que determinado item deve ser implementado naquele momento. Então, o plano de ação ele vem com a proposição e com a justificativa. Quando que essas etapas vão ser implementadas?
o que vai ser implementado no primeiro trimestre, no segundo, né? O que vai ser implementado nessa quinzena, o que vai ser implementado no segundo semestre. Então, isso tudo precisa estar organizado aqui. Quais pessoas estarão responsáveis pelas ações? Né? Quem vai assumir cada ação, né, de uma forma na coordenação? E assumir não significa fazer sozinho, mas que estará ali puxando aquela questão. Como que o processo deve ser conduzido? Deixar claro ali, está escrito ali, né? Mesmo que ele seja redimensionado ao longo da implementação. Os custos que serão envolvidos nessa implementação. Então, nesse cronograma, vai ficando mais claro, ele vai objetivar mais aquilo que nós planejamos nos capítulos anteriores. Então, um quadro, né? É importante ter um quadro com isso organizado, que dá para a gente visualizar, né? Dá para a gente ter uma dimensão, né, do que vai ser realizado de fato, né? E o que a comunidade escolar está pensando. Esse plano de ação vai ajudar na execução, na avaliação e na revisão, né, do projeto político-pedagógico. Por isso que a gente traz esse capítulo como sendo também um capítulo muito importante. Esse capítulo aqui vai dar vida ao PPP, porque não adianta fazer as discussões, sistematizá-las, né, e deixar. É preciso implementar na dimensão coletiva. Então, nós estamos planejando coletivamente, mas nós precisamos executar, avaliar e revisar também coletivamente. Então, lá no cronograma, pode deixar claro lá os momentos de reuniões para avaliação, os momentos de reuniões para retomar alguma questão do PPP. Não precisa ser só daqui a 2, 3 anos. É no processo de implementação. Isso significa que nós estamos trabalhando com os princípios democráticos. Então, avaliar e rever o que não é viável. Então, tem uma questão que nós pensamos, colocamos ali no projeto, mas não está sendo possível realizar. Vamos sentar, vamos conversar com a comunidade escolar sobre essa questão para rever. Então, é importante que no projeto nós tenhamos, na hora que a gente sistematiza, a gente deixa um espaço, né, do lado para escrever, né? Faz o documento, escreve o documento e deixa um espaço em branco ao lado de cada página para a gente poder estar anotando ali. Então, cada um vai ter o seu projeto e vai anotando, né? No próximo capítulo a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão. Assim, nós vamos trabalhar na perspectiva da inovação. Então, nós estamos pensando num projeto político-pedagógico inovador. As questões que a gente está trazendo aqui são questões que a gente já vem discutindo há muito tempo, mas que na prática, às vezes, a gente não consegue, de fato, realizar. E aqui a gente está dizendo que é possível realizar quando a gente pega, né, essa corresponsabilidade na dimensão coletiva. A própria palavra corresponsabilidade significa numa dimensão coletiva. Não é mesmo? Então, no próximo capítulo, nós vamos discutir um pouco mais sobre o projeto político-pedagógico na perspectiva da inovação.